Olá, boa noite a todos. Começando então aqui mais uma live. Fazer aqui o convite. Hoje, esperando a doutora aqui entrar. Enquanto esperamos a doutora entrar, vamos aguardar mais uns minutinhos. Estamos só aguardando a doutora Gleice entrar. Um minutinho que nós já começamos. Deu certo agora?
Agora Acho que foi. agora foi. Problemas técnicos da tecnologia. Tudo bem, doutora Gleite, boa noite. Tudo bem, boa noite. Esse Instagram fica brincando comigo aqui, sabe? Faz parte, ócios da tecnologia. Olha, não vem falar que eu sou velha, brincando. Não, olha, eu apanho também, viu? Eu tava apanhando aqui com ele também. Mas Mas que vamos lá. bom, Que perfeito. prazer ter aqui novamente a doutora conosco para conversarmos, né? Trocarmos mais um bate-papo. O último foi tão interessante que nós voltamos mais uma vez, não é? E aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento imobiliário voltado para o direito imigratório, aí, voltado para o planejamento imobiliário de fato. E hoje está aqui junto comigo a doutora Gleice, ninguém melhor do que ela para falar sobre esse tema, advogada, especialista em planejamento imobiliário. E para começar já aí a nossa noite, né, a nossa rodada de conversas, eu gostaria de entender um pouquinho por onde começar um planejamento imobiliário, pelo imóvel, pelo investimento ou pelo objetivo financeiro. Por onde nós começamos quando nós queremos fazer um planejamento imobiliário? É um prazer estar contigo novamente. Esse sorriso maravilhoso nesse bate-papo. Porque a advocacia não é só técnica, mas também é técnica e amizade, e sempre com um sorriso no rosto, né? Para poder atendermos os nossos clientes e os nossos pares. Clientes internos, que são os nossos parceiros advogados, e os externos são aqueles que nos buscam todos os dias para poder desenvolver negócios, né? Então, planejamento imobiliário estratégico na imigração é um tema que eu gosto. Na parte imobiliária eu já trabalho há mais de 10 anos, e, enfim. Mas te dando, trazendo aí a luz em relação ao que tu perguntaste. Planejamento imobiliário não se começa pelo imóvel, se começa pelo objetivo financeiro. Mas, Gleice, mas doutora, eu estou querendo comprar um imóvel, estou querendo que seja feito, por exemplo, estou querendo fazer um investimento no imóvel, como é que eu não vou começar pelo imóvel? Não. Você começa pelo planejamento financeiro e daí a gente vai trabalhando camadas sucessivas nessa jornada. Planejamento financeiro, análise documental, análise de tributação, análise de localização. Por quê? Porque o direito imobiliário, ele é bastante interessante porque ele é diferente. Ele é um direito que se comunica com tudo, com todas as áreas do direito. Muito interessante, né? Ele vai desde o judicial, extrajudicial, até a lei diz. Por exemplo, ele se comunica com a contabilidade, ele se comunica com vendas, ele se comunica com negócios, ele se comunica com tributário, civil, fundiário, trabalhista, sabe? É Família, múltiplo, então. sucessão, é múltiplo, é múltiplo. O que eu trago para a minha jornada como especialista nesse assunto é uma jornada de proteção ao investimento, proteção patrimonial atrelado ao investimento. E quando a gente trabalha a questão migratória, até a gente trabalhou bastante, conversou bastante na última live que nós fizemos juntos e conversando aí nos bastidores, a gente falou dessa preocupação que temos em relação a conseguir o visto, vou fazer uma movimentação de saída. Como é que eu faço em relação à moradia? Como é que eu Exato. faço? Lembra? Foi muito legal esse nosso bate-papo. Sim. Como é que eu faço? Ah, o doutor especializado em atendimento para a América Latina, um dos seus polos, né? Um dos seus pontos. Como é que esse cliente, ele, depois que ele tem esse visto, como é que ele finca raízes? Como é que ele vai morar? Como é que ele vai proteger a sua família dentro dessa caixinha tão incrível qual é o imóvel? É um ponto. O outro ponto
é aquele cliente que ele não quer morar, mas ele quer investir. Ele quer diversificar patrimônio. E é isso que a gente trabalha aqui na nossa consultoria. Essa diversificação, moradia e também diversificação patrimonial. Olhar o imóvel com segurança jurídica para um investimento sólido e duradouro, né? Parece até clichê, mas não. É real. É isso. Não, perfeito. E olha, já comecei aprendendo aqui, né? Quando nós falamos de planejamento imobiliário, eu já pensava, primeiro, será que é o imóvel? Eu tinha essa dúvida na mente, né? Que você vai falar de imóvel, você acha que primeiro a conquistar o imóvel, agora já aprendi, é o planejamento financeiro, né? E aquele ponto que a doutora trouxe sobre o planejamento até voltado para a imigração, nós falamos muito sobre isso, né? Que o planejamento é o ponto de virada de uma imigração de qualidade, né? Então, aquele que não se planeja, que não monta uma estratégia de planejamento para conseguir ter ali uma imigração tranquila, vamos dizer assim, uma imigração de sucesso, acaba tendo muitos problemas, muita dor de cabeça e acaba até mesmo perdendo, né, renda, perdendo dinheiro, perdendo investimentos por conta de não ter um planejamento como esse. E agora, falando sobre isso, já vamos para a minha próxima dúvida que eu tenho aqui. E qual o erro mais comum de quem compra ou aluga sem planejamento e acaba o que poderia ser evitado com uma simples análise prévia, com uma simples conversa com um advogado especialista de repente? Quais são esses erros que podem acontecer para essa pessoa que vai sem esse planejamento? Que fala, eu vou, depois eu me viro lá. Agir com emoção. Aí A um ponto. maioria, a maioria das pessoas que passam por problemas como esse agem por emoção. E a emoção muito atrelada à ansiedade, ao não esperar, ao não ouvir, ao não planejar, a não buscar o especialista para que dê uma orientação. E essa orientação é muito interessante, que ela não é só jurídica, como eu falei, é extra, né? Ela não é só jurídica, ela acaba também vindo para a parte de uma audição ativa, para que a gente consiga acalmar esse cliente para que ele não caia nas armadilhas imigratórias. E aí ele vai evitar coisas, litígio, perda de investimento, porque quando você sai de seu país de origem e você vai para um outro país, você tem um investimento que não é alto, que não é baixo, é um investimento alto. Seja ele em dólar, seja ele em euro, que são as principais moedas transacionais. Então, assim, se você busca o profissional, se você faz um diagnóstico jurídico, financeiro, estratégico, você evita uma série de problemas, né, de dores de cabeça. E isso é a minha raiz, né, a minha origem, ela é muito voltada para isso, para evitar problemas, evitar litígios, sabe? E aí, então, é o que eu sempre busco, né, orientar os clientes quando buscam a nossa assessoria. Vamos olhar aqui para esse lado, olha, vamos fugir desse aqui, porque esse aqui pode te levar a esse resultado. Óbvio que o sim ou não é dado pelo cliente, porque a nossa função é apenas orientá-lo para que ele faça da melhor forma possível e que ele abandone essa emoção excessiva, não totalmente, mas que entre ali a razão para que haja ali a realização do sonho, seja para morar ou do sonho, seja para investir. É isso. Não, perfeito. Eu acho que um dos pontos principais, né, doutora, é quando nós trabalhamos com essa, como você comentou, com essa emoção. Porque a pessoa já vai com a carga da mudança imigratória, né? Já faz a carga dessa mudança migratória e ele só quer se estabilizar. Então, o ponto justamente do imóvel, né, é um ponto de estabilização da primeira raiz, vamos dizer assim, que ele vai firmar ali naquele novo local, né?
Então, quando você tem essa ansiedade, né, que dá essa, vamos dizer, esse impacto para quem atua nessa área, então, para quem deseja atuar nessa área, acaba trazendo esse impacto, justamente de ter que lidar com essa emoção dessa pessoa que vai fazer esse planejamento imigratório. Perfeito. A gente estava, hoje mesmo, estava conversando com uma americana que comprou imóvel para investir, não foi com a gente. E aí estava explicando, né, as possibilidades, a questão da tributação, se vai comprar, reinvestir, se não vai reinvestir, qual é o melhor caminho. Uma outra situação também que merece ficar aí cuidado, merece atenção, a questão do regime de casamento, se você está em união estável ou não está em união estável, está fazendo investimento, se você está casado, já fez a regularização desse casamento no país que você está morando ou não, quando esse estrangeiro está investindo no Brasil, como é que a gente vai fazer? Então, como o direito imobiliário e esse planejamento imobiliário estratégico, ele é abrangente. É muito abrangente. Eu digo assim, e aí, como é que eu atuo com isso? Como é que aqui no nosso escritório a gente trabalha com isso? Através de um time de apoio. Então, hoje, através de um time de apoio, a gente consegue receber esses clientes brasileiros ou esses clientes estrangeiros e temos parceiros advogados, a ABA, através da Comissão de Direito Imigratório, tem advogados no mundo todo. Nós temos contadores em determinados países, que são os países chaves para a gente. Nós trabalhamos com agentes imobiliários. Eu também, né, tenho a minha raiz, ela é no mercado imobiliário, como operadora do mercado imobiliário, como corretora de imóveis também, e consultor financeiro. Então, esse cliente, quando chega, ele já chega querendo toda essa estrutura. Então, é um cliente diferenciado, é um cliente que ele sabe o que quer e aonde ele quer investir. Às vezes, não, às vezes ele já tem toda essa estrutura. Então, ele chega para a gente só para que a gente faça um planejamento de localização. Ok, a gente está aqui para isso. Então, assim, é um tema que eu gosto. Não, dá para sentir no falar, né? Que é um tema que a doutora sente essa paixão no falar. E você comentando aqui até me remeteu também. Essa parte, inclusive, a gente tem diversas áreas, como a doutora comentou, né? Direito de famílias. Então, qual é quem direito até sucessório, se formos ver, né, desse imóvel depois do futuro, com quem vai ficar e tudo mais. E é uma vasta área mesmo. E nesse sentido, falando aí dessa área, dessa reforma, né, você comentou daquele que investe também no Brasil, e nós tivemos aí aquele cadastro, né, de imobiliário brasileiro, o CIB, né, que é chamado, e a reforma tributária também recentemente. Como esses dois instrumentos podem interferir no planejamento patrimonial e sucessório? Eles interferem em algo, não interferem? Como fica em relação a isso? Para mim, o cadastro imobiliário brasileiro eu vejo como algo excepcional. Por quê? Porque vai dar mais transparência. Eu gosto disso. Então, hoje, se você for pensar a nível só do Rio de Janeiro ou a nível de São Paulo, você coloca assim, não precisa disso, vai ser uma forma de controle, enfim. Mas eu vejo de uma forma diferente. Como a gente trabalha com o Brasil inteiro, nosso escritório é no Rio, mas a gente atende em outros estados, você ter um cadastro imobiliário único facilita na organização, na segurança, na transparência da informação, e tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros quando olham assim, olharem para o Brasil. Em relação à reforma tributária, há ainda uma interrogação, porque você não tem ainda nada muito definido, assim, a gente não pode fincar em relação a isso, tá? Porque a gente tem 2026 como ano que está chegando a reforma tributária a ser aplicada
mas você percebe que ainda vai ser um ano de muitos experimentos, de muita organização, até porque a gente está falando de uma reforma, né? Na Exato. próxima semana, a gente vai estar com uma advogada especializada nisso, trazendo todos os pormenores que são vinculados ao compra, venda e aos contratos de locação, que precisam ser observados, né? E não é, eu vejo de uma forma que não deve, os clientes não devem se desesperar, mas sim planejar. Então, muitos estão, não, todo mundo querendo, vou abrir holds, eu vou proteger dessa forma, proteger daquela forma. E o que eu vejo é que esse cliente ele deve sentar com seu advogado de confiança, com a sua estrutura de confiança e achar ali a melhor solução. Mas falando do CIP, eu adoro essa ideia de CIP porque quando eu estive numa missão lá nos Estados Unidos, para poder entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário lá, a gente vê os dados são muito transparentes, então você consegue ter uma noção real do todo, tá? E no Brasil, você vai para São Paulo, você consegue ter um dado mais efetivo. Você vai para o Rio, você consegue ter um dado mais efetivo, que são as duas grandes capitais. Mas aí quando você vai saindo disso, as coisas já mudam. Tanto que ontem eu fui procurada por uma cliente querendo saber sobre a questão do ITBI. Foi tema 1113 do STJ, falando sobre a modificação. E aí ela querendo saber como é que se aplicava, enfim. Por quê? Porque no município do Rio de Janeiro, a gente tem uma organização, mas esse tema, ele trabalha muitos municípios que fazem as suas, como eu posso dizer, as suas vinculações tributárias de forma diversa, tá? Exato. Então, estava explicando. Então, para vocês, mais uma vez, os nossos clientes externos aí terem uma noção de como esse tema, direito imobiliário, planejamento imobiliário estratégico, é um tema bastante vasto. Isso aí. Não, perfeito. E eu até também, não só, né, doutora, no direito, na tributação no Brasil, mas como vai funcionar, no caso, essa tributação em outros países também, né? Por isso que é importante esse advogado que tem essa cadeia de advogados, de uma equipe preparada com múltiplos profissionais, né, de múltiplas expertises, para trazer aí, inclusive, a lei local, trazer todo esse planejamento de forma a pessoa nem ter também algum problema, por exemplo, de cair numa tributação errada em um outro país, que também poderia ser ali um problema grande para a sua atuação. Sim. A Dayana Leal, oficial, ela colocou um dado aqui muito importante. Ela disse assim: nos Estados Unidos não está bem assim. Eu falei Estados Unidos, mas eu estive na Flórida, tá? Tampa Bay. E o que foi me apresentado foi isso. E ela disse que muitos estados não fornecem toda a informação do imóvel. Eu estou falando do MLS. É um sistema que lá é o único onde se coloca todos os imóveis à venda nos Estados Unidos. Então, ali você consegue ter uma noção documental de valores e de variações. E aí ela está acrescentando, muito, muito bom, Dayana, dizendo que algumas cidades fornecem informações somente de forma presencial e pagando pela informação. Então, mais uma vez, a importância do planejamento imobiliário estratégico e aí desse time de apoio que a gente tem cultivado e tem trabalhado aí ao longo dos anos. Perfeito. Obrigada. Inclusive, também a importância de ter esse banco, né, de dados reforça a importância, inclusive, do CIB, que a doutora falava agora há pouco,
que é algo que vai revolucionar, né, nesse modo como atua atualmente, que nem a doutora já pontuou. Mas para quem vive fora do Brasil, doutora Gleice, é possível fazer um planejamento imobiliário seguro, à distância? Quais são os cuidados que tem que tomar? Então, tem risco de algum golpe, alguma coisa? Como funciona isso? Quais são os cuidados que tem que tomar? A primeira coisa é sair da internet e buscar assessoria confiável. Primeira coisa, tá? Buscar uma associação como a nossa, buscar referência, isso é muito importante. E é totalmente possível investir fora do país sem precisar estar no país. Seja através de uma procuração, seja através de, se você não quiser vir aqui, de um escritório de advocacia especializado, enfim. Hoje, a tecnologia, por exemplo, no Brasil, com a MP 2018, 2020, 2000, uau, 2000, é porque eu estou cansada, aqui já está bem tarde, 2.200 de 2001, que regula aí as assinaturas eletrônicas e digitais, e TI, auxiliam bastante nesse processo. Então, vou dar um exemplo, eu estava em Portugal, a imobiliária que eu presto serviço no Rio e a cliente na Flórida, estava em Orlando. E a gente estava gerando negócio, a gente estava fazendo a due diligência, a gente estava fazendo análise documental, assinando, e 3 pessoas em países distintos. Então, é possível sim. E em relação a essa questão de transferência de valores, é possível. Hoje você tem empresas que são especializadas nisso, nesse tema, e que trazem segurança. Como eu falei, é um time de apoio. Não, a gente não consegue hoje trabalhar em todos os países as quais eu falo aqui no meu Instagram, que é Portugal, Itália, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido. A gente tem lá, a gente trabalha como paralegal com a ADV. Então, se a gente não tem um time de confiança, né? Eu digo o seguinte, a gente não deve se cercar de pessoas, porque pessoas a gente se cerca o tempo inteiro. Então, a gente tem que se cercar de pessoas certas. E é isso que eu busco fazer aí na minha assessoria e consultoria. Então, é possível sim ter uma diligência profissional, é possível sim, em qualquer operação, você pode estar ou não. Por exemplo, aqui na Itália, onde eu estou falando com você agora, a gente tem a parceria com um grande escritório especializado no direito imobiliário italiano. Então, quando eu vou até contar o meu caso pessoal, quando eu vim para cá para poder estudar, eu procurei 3 grandes profissionais. Primeiro, o advogado, que é desse escritório hoje que eu tenho parceria, que faz parte do meu time de apoio, o contador e o agente imobiliário. Eu, no Brasil, já fazia toda essa movimentação de planejamento. E foram eles que conseguiram fazer com que com esse planejamento, essa organização, desse 100% certo. Então, é o que a gente passa o tempo inteiro para os nossos clientes. Vai investir no Brasil ou que vai investir fora. É isso. Perfeito. E esse ponto, né, dos profissionais, eu acho que é muito importante, né, doutora? Hoje nós temos muitas pessoas, às vezes, procurando coisas, às vezes, só com base no que acha na internet. Tem coisas que são muito válidas também, mas tem muitas pessoas que acabam não indo atrás de um profissional, de alguém que seja especialista, que entenda, que tem uma rede de apoio, e acaba muitas vezes se frustrando aí na sua tratativa final, no resultado que acaba obtendo, né? E também essa possibilidade hoje, né, de nós termos aí essa globalização, de termos todos
as conexões, né? Então isso já não é mais um impeditivo. Como a doutora comentou, em 3 países diferentes, fazendo um acordo ao mesmo tempo. E é isso. O nosso mundo atual, né, que nos permite fazer toda essa diferenciação e toda essa negociação mesmo. E aqui já, partindo um pouquinho mais para o final da nossa conversa, o que a doutora tem para trazer, assim, como tem algum exemplo, algum conteúdo, algum contrato, algum exemplo, tem alguma coisa um pouco mais prática para ilustrar para nós podermos entender em relação a isso? Tem sim, tá? Por exemplo, no Brasil, contrato de locação. Adoro isso, eu adoro essa parte também. Contrato de locação. Quais são as modalidades mais utilizadas? No Rio de Janeiro, a modalidade mais utilizada, pelo menos dentro da minha experiência, seguro-fiança. Aí, quando você vem para a Europa, a modalidade utilizada é caução, é depósito. E aí, quando você recebe, e isso é importante o advogado ter noção, porque, como eu falei, não é só a parte técnica que está dentro do direito imobiliário, dentro desse planejamento, mas é a parte extra, é a parte negocial, é a parte de vendas. E aí, esse cliente, e aí vou dar o exemplo de um casal russo que a gente atendeu lá no Rio, a equipe atendeu lá, vai para o Brasil, e quer fazer caução, quer fazer o depósito, e a gente tem que estar explicando para eles quais são as modalidades, trazendo opções e, principalmente, como a gente é especializado nesse atendimento, está trazendo segurança para o nosso proprietário, no sentido de, olha, a gente consegue fazer dessa forma, olha, a gente vem por aqui. E aí a gente teve sucesso e conseguiu alojar, organizar essa família nesse imóvel. Agora, do Brasil para a Itália. Muito se fala assim, não, faz aquele contrato de 4x4, 3x2, e quando eu cheguei aqui, para poder fazer meu contrato de locação, como eu falei, eu já vim com esse planejamento de lá para cá, e aí tinha lá as pessoas, eu ouvi, era muito engraçado, porque eu já sabia, mas a gente ouve para poder aprender, né? E aí o agente falou assim, o jurídico falou assim, olha, tem que ser cédula seca, contrato cédula seca. Tudo bem. E aí o contrato veio, aí eu passei para o jurídico para poder dar uma analisada, se está tudo bem, ou se está dentro daquilo, dentro da legislação italiana, estava ok. E aí fomos pesquisar. Eu fui pesquisar o que seria, qual é a implicação disso. O porquê cédula seca, sem cédula seca, e quando eu fui pesquisar, a diferença está totalmente voltada à questão de imposto. Não é nem jurídico, imposto. Então, se eu vou para a cédula seca, eu tenho uma fixação, pago tanto. Se eu estou sem cédula seca, eu não tenho fixação de aluguel, de valor de aluguel. Então, o imigrante, quando chega, ele acha assim, vou pagar 1.500 euros até o fim desse contrato, até a renovação. E aí ele acaba, sem ter esse conhecimento, ele acaba aí no primeiro ano tendo que passar pelo reajuste anual, que aqui na Itália é o STAT, que é como se fosse IPCA, o IPCA aí no Brasil, e aí ele se assusta. E a mesma coisa no Brasil. Então, a gente tem que estar fazendo toda essa análise, toda essa colocação para os nossos clientes aí que a gente atende, seja fora ou no âmbito nacional brasileiro. É isso. Perfeito, maravilhoso essa colocação, esse exemplo, né? E nós vemos o quão é importante ter mesmo essa equipe que vai poder te ajudar, inclusive questão tributária, questão do contador, né, que é importante. Então, todos essas figuras que são aí de suma importância para esse planejamento imigratório. A imigração ela não começa só
no momento que você protocola um visto, um pedido de cidadania, mas ela começa bem antes, quando você começa o seu planejamento, e ela vai bem depois do que a mudança, né? Até o momento ali, o primeiro ano, o segundo ano, ela ainda faz parte desse planejamento para que você consiga se manter e estar aí nesse país de forma tranquila e sem nenhum problema. Com isso, já partindo para o fim, nossa conversa tão boa, né? O nosso papo tão gostoso, mas já partindo para o final aqui, o que a doutora traria de recomendação para essa pessoa que deseja, né, no caso, ou atuar com, então, duas visões, né? Para quem deseja atuar nessa área do planejamento imobiliário e também para aquele que deseja fazer um planejamento imobiliário. Quais são as recomendações que teriam aí? Tá. Para os advogados que querem atuar nessa área, é fazer o que eles já fazem: networking, e transformar esse networking num time de sucesso. E abrir a mente cada vez mais para um mundo globalizado. Um mundo global. Conexão global. Essa é a fórmula do sucesso que eu digo para vocês em relação a planejamento imobiliário global. E para os clientes, eu digo o seguinte: faça tudo com planejamento. Pega um papel, vou pegar um aqui, por exemplo, um papel em branco, dobre, pontos positivos, pontos negativos. Se os pontos negativos estiverem maior do que os pontos positivos, cuidado. Em primeiro lugar, busque assessoria, planeje, não faça apenas por emoção, mas faça com a razão também. Por quê? Eu vejo muitas pessoas reclamando porque não teve o sucesso, porque teve que voltar. Eu tenho um caso de Portugal, a gente orientou, mas não teve, a ansiedade foi maior e a pessoa teve que voltar para o Brasil. E é triste quando isso acontece, né, doutor? Porque nós temos um atendimento muito humanizado, muito voltado para esse contato, para esse desenvolvimento humano, né? E então, a chave do sucesso do cliente é: busque consultoria, invista numa consultoria, uma consultoria séria e bem organizada. E eu tenho aqui uma frase que eu gostaria de deixar, não sei se esse é o momento, mas eu digo o seguinte: primeiro, que eu vejo sempre o imóvel como investimento, sempre. E por trás de cada investimento existe uma estrutura que atravessa fronteiras. E essa estrutura, ela tem método, segurança e visão global. Pense nisso. Vai fazer um planejamento? Faça um planejamento pensando com essa visão global. Vai fazer um planejamento? Faça um planejamento voltado para a segurança. Vai fazer um planejamento? Faça um planejamento com método. Essa é a minha fórmula do sucesso. Maravilhosa, muito boas palavras, né? Já anotei aqui a receitinha da globalização do network. Eu acredito que esses são pontos aí de extrema importância, né, na carreira do advogado e também para quem quer fazer esse planejamento, ter essa visão de que precisa estar buscando, né, esse profissional, buscando esse conhecimento para que tenha aí sucesso na sua trajetória. Doutora, eu acho que nós chegamos aqui já ao final da nossa live. Sempre um prazer estar com você, prazer estar conversando, trocando esse bate-papo tão humanizado, né? A gente sempre conversa, eu acho que esse atendimento diferenciado, essa oferta humanizada é o que diferencia o trabalho. E é isso que é sempre bom, sempre um prazer estar falando sobre assuntos tão importantes como planejamento imobiliário, atendimento, tudo mais, que são pontos aí
tão cruciais para a atuação do dia a dia e para aquele que deseja migrar também, não é? Com isso, eu agradeço, deixo à disposição caso tenha alguma palavra final mas eu agradeço muito pela participação, pela sua disponibilidade também e por essa aula que nos deu. Tá. Eu que agradeço, assim, eu tenho um carinho muito especial por ti. Que Deus te abençoe e abençoe cada um que esteja aqui conosco. E no dia, eu tenho outro convite, que é no dia 30 de outubro, no YouTube. Depois eu vou colocar no meu Instagram. Eu vou estar com a doutora Vanessa Zambuja, que nos acompanha aqui, uma parceiraça, falando. Ela vai estar dando uma aula bem aprofundada sobre a reforma tributária. E eu estou muito animada também. Assim, são duas lives para mim que são extremamente importantes. Essa, que está sendo aqui contigo hoje, muito obrigada pelo seu tempo. E no dia 30 de outubro, esse sobre a reforma tributária, um tema assim, muito em voga, muito atual. É isso. Já vou deixar aqui agendado na agenda para assistir essa live também. Muito obrigado pela participação, por tudo, e a todos que nos assistem também, né, que tiraram um tempinho para ver a live. Obrigado a todos. E é isso, doutora, muito obrigado, uma boa noite, um grande abraço, tá bom? Boa noite. Deus abençoe a todos. Beijo, tchau, Tchau. tchau.